Tá aqui. Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Deus é maravilhoso, Deus tem cuidado de nós. E grato por essa oportunidade, por esse convite, por essa convocação, né? Por essa convocação nessa noite, por essa responsabilidade nessa noite de falar algo da parte de Deus. Então, nessa noite eu quero poder, assim, transmitir aquilo que o Senhor colocou no meu coração. E quando o Senhor coloca algo no meu coração, ainda que a gente fica tremendo na base, mas uma coisa é certa, a palavra de Deus, ela nunca volta vazia. E certamente o Senhor nessa noite tem uma palavra para você, uma palavra para o teu coração. E eu quero nessa noite, neste momento, ler com você. Eu te convido para você pegar a sua Bíblia e juntos irmos na Epístola de Pedro, primeira carta de Pedro, para você que não tem muita intimidade com a Bíblia ainda, né, que é novato. Primeira carta de Pedro é já lá no finalzinho da sua Bíblia, já lá no finalzinho da sua Bíblia, é Pedro, João e Apocalipse. Então, pode ir lá no finalzinho que você localiza as cartas de Pedro. E eu quero que você abra na primeira epístola de Pedro, primeira carta de Pedro, no capítulo 5, glória a Deus. Achou? Amém? Vamos ler todos juntos? Glória a Deus. Aqui o título desse texto, desta carta, nesse capítulo, vai dizer os deveres dos anciãos e dos jovens, humildade e vigilância. Primeiro versículo: aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que se há de revelar. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa da glória. Semelhantemente, vós, jovens, sede sujeito aos anciãos, e sede todos sujeito uns aos outros, e revesti-vos de humildade, porque Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mãos de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrio, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resisti firme na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Amém? Palavra gloriosa do trono de Deus para a tua vida e para a minha vida. Mas eu quero nessa oportunidade destacar, eu quero com os irmãos aqui me prender a fazer uma reflexão sobre o versículo 7, que foi aonde o Senhor, nesse dia de hoje,
muito falou comigo e me conduziu para que nessa noite transmitisse ao teu coração esse versículo, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Louvado seja o nome do Senhor. Olha que palavra, olha só que mensagem que o Senhor traz para a tua vida nessa noite de domingo, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Esta palavra, Pedro, ele trouxe para, naquele momento, levar ao crente a ver a perspectiva divina e eterna da sua vida terrestre. Então, Pedro, neste momento em que ele escreve essa carta, ele estava falando para os crentes que daquele momento, para que pudesse focar diretamente para a perspectiva divina e eterna, e não se prender somente com as coisas terrenas, para o momento que eles estavam atravessando. Ele também, neste momento, ele tinha como propósito, nessa carta, visar aos crentes que não viesse perturbar sem necessidade o governo, e sim seguisse o exemplo de Jesus no sofrimento, sendo inocente, mas portanto com retidão e dignidade. Então, diante de toda perseguição, diante de toda dificuldade que os cristãos enfrentavam ali naquele momento, e espalhado por toda aquela região ali, a qual Pedro vai escrever, dizendo aqui no início do capítulo 1, quando ele diz assim, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no Ponto, na Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Então Pedro, escrevendo a todos os irmãos cristãos que estavam espalhados por todas essas localidades, ele dizia para que os irmãos pudessem, ainda que diante do seu sofrimento, diante das suas dificuldades, diante de toda perseguição, diante de todo problema que eles estavam enfrentando, risco de morte, mas que nem assim eles viessem dar problema para a qualquer tipo de governo, mas que eles viessem ser homens e mulheres, exemplos de Jesus Cristo, na retidão e também na dignidade. Essa mensagem é uma mensagem que ela é atual. Então, Pedro, nessa carta, ele traz no seu propósito mostrar para que os irmãos viessem não ser problema para a sociedade, mas sim como exemplo, como seguidores de Cristo, simplesmente andar em retidão e em dignidade. E você, como cristão, como seguidor de Cristo, você tem que no seu dia a dia mostrar que você tem que andar em retidão e tem que ter dignidade. Nos evangelhos de São Mateus vai dizer que nós temos que ser a luz desse mundo e o sal desta terra. Por quê? Porque nós vivemos momentos difíceis, momentos de angústia, momentos de sofrimento, momentos difíceis em que nós vivemos que as trevas têm de alguma forma prevalecido, o mal tem prevalecido, mas nós temos que ser a luz. Você tem que ser a luz aonde você está, seja na sua família, no seu trabalho, aonde você se localiza, onde você estiver, você tem que fazer a diferença, de forma que você ande em retidão, em que você seja uma pessoa digna, ande em dignidade. Por isso nos dias de hoje, nós temos uma responsabilidade muito grande, que é de poder ser a luz desse mundo e ser o sal dessa terra. Louvado seja o nome do Senhor. Então Pedro, nesta carta, quando ele diz, que lançando sobre ele todas as nossas ansiedades. O que é ansiedade? Ansiedade é preocupação. A preocupação. Estavam certamente
havia uma preocupação no meio daquelas pessoas, havia um temor, havia uma situação de falta de certeza. E Pedro, mais uma vez, Pedro vai dizer, lançando sobre ele todas as ansiedades. E essa mensagem, ela tem que ser para mim, tem que ser para você, é que é sobre o Senhor nós temos que lançar todas as nossas ansiedades, as nossas preocupações, os nossos medos, as nossas incertezas, nós temos que colocar sobre Ele. E uma coisa é interessante e importante que você saiba, quando ele diz, lançando sobre ele todas as vossas ansiedades, não é simplesmente você falar assim, está na mão de Deus, e simplesmente, só porque está na mão de Deus, você relaxar, você simplesmente deixar de ser prudente. Não, é lançando sobre ele a vossa ansiedade, mas sabendo que a vossa fé, ela não pode faltar diariamente. Não é simplesmente você falar, está nas mãos de Deus. Muitas das vezes as pessoas têm por costume, diante de alguma situação, diante de alguma prova que passa, está na mão de Deus, Deus que sabe. Não é desta maneira que esta palavra quer dizer. Não é dessa maneira assim, de lançar na mão de Deus e deixa para lá. Não, você tem que colocar as suas ansiedades, as suas preocupações, o seu medo na mão de Deus. E como nós já ouvimos aqui na palavra inicial, mas nós temos que confiar no Senhor. Nós temos que estar intensamente orando, intercedendo, estar na presença do Senhor. Nós temos que estar com a nossa confiança inteiramente, somente em Deus. Porque é dele que vem o nosso socorro, é dele que vem a nossa fortaleza, é dele que vem o nosso auxílio nos momentos mais difíceis, é dele que vem a provisão das nossas necessidades diárias. E na segunda parte ele vai dizer, porque ele tem cuidado de vós. Oh, coisa maravilhosa, irmãos, é saber que Deus tem cuidado de mim e de você. Deus tem olhado, Deus tem estado com as suas mãos sobre a minha vida, sobre as tuas vidas. Hoje eu estava, durante o dia, durante a manhã, eu pude, por alguns momentos, contemplar algumas frases em que o pastor dizia assim, em que as mãos do Senhor, ela está sobre nós, dele vem o querer, dele vem o sim e o não. E aqui diz assim, nessa segunda parte, porque Ele tem cuidado de vós, Deus tem cuidado de mim, Deus tem cuidado de você. Se você for olhar, se você for fazer uma retrospectiva, se você for olhar diante de tudo que está à sua volta, você vai ver que mesmo diante desta situação, desse momento catastrófico, diante do que você está passando na tua vida, você vai ver que mesmo assim, a mão de Deus, ela está operando sobre a tua vida e Ele tem cuidado de você, porque Ele tem assim estado 24 horas olhando pela tua vida. E aqui nesse versículo, quero nesse momento, nessa parte B, quando diz que Ele tem cuidado de vós, eu quero convidar você para que nós possamos assim passear um pouco pela Bíblia para ver como Deus, Ele cuida, Ele zela por aqueles que Ele chamou. Porque aqui no começo desse capítulo, dessa primeira carta de Pedro, ele vai dizer que eu e você, nós somos eleitos dele, nós já fomos eleitos, nós fomos chamados por ele, e que nós somos nações santas, sacerdócio. Nessa carta ele vai falar muito isso, que nós já fomos eleitos, somos nação santa, sacerdócio real. Então nós somos um povo exclusivo de Deus, e por você ser alguém exclusivo de Deus, Ele tem cuidado de vós. E assim durante todo o tempo nós vamos ver que na palavra do Senhor, o Senhor tem assim provado para nós que Ele não desampara e que em todo tempo Ele se faz presente. Em Salmos 27, em Salmo de número 27, Salmo de número 27, no capítulo 10, o salmista vai dizer,
que a sua confiança, ela está em Deus, e Ele anela pela sua presença. Então a nossa confiança, ela tem que estar somente em Deus, e nós temos que estar sempre anelando, desejando a presença de Deus na nossa vida. Será que você tem, todas as manhãs, quando você levanta, quando você abre seus olhos, quando você senta na beira da sua cama, quando você levanta, a primeira coisa que você faz é abrir os seus olhos, é sentar, curvar a tua cabeça e falar: Senhor, eu desejo a tua presença o dia todo, por esse dia todo na minha vida? Será que você pode falar como Davi, que dizia: Senhor, não retire de mim o teu espírito? Então nesse Salmo de número 27, o salmista ele fala que ele anela pela presença de Deus, e no versículo 10 ele vai dizer assim que: porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Louvado seja Deus. Ainda que a mãe, o salmista vai dizer que ainda que a mãe ou o pai pudesse abandonar ele, mas certamente o Senhor estaria cuidando dele, certamente o Senhor estaria zelando por ele, certamente o Senhor estaria protegendo ele. Olha a confiança do salmista em saber que ainda que qualquer uma pessoa, ainda que qualquer um dos seus parentes, que ainda que qualquer uma das pessoas que você tem de ente querido, a pessoa mais próxima de você, no momento da sua provação, no momento da sua dificuldade, no momento que você mais conta com ela, ela vire as costas para você. Mas eu quero te dizer nesta noite que o Senhor é aquele que te recolhe, o Senhor é aquele que cuida, o Senhor é aquele que zela, o Senhor é aquele que vai te proteger na hora da sua dificuldade. Aleluia. Salmo número 37. Salmo de número 37. Podemos ali também ver, no versículo 5 vai dizer assim: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. A primeira coisa que você tem que fazer, o primeiro passo importante na vida que quer é quando você entrega as suas ansiedades sobre Ele. Aqui vai dizer que quando você entrega a sua ansiedade, é você entregar o teu caminho, você entregar as suas necessidades, você entregar os seus projetos, você entregar os seus planos de vida, você entregar as suas dificuldades, o teu medo, as suas aflições nas mãos dEle. Mas aí você diz assim, confia nele e ele tudo fará. Você está entendendo? Você tem que entregar o teu caminho, entregar a tua vida, entregar aquilo que talvez você mais tem tirado, arrancado a tua paz, confiar nele e certamente ele fará. Porque o Senhor, ele vai dizer para Samuel que ele não olha como o homem olha com seus olhos, que só vê o exterior. Mas o Senhor, ele olha o interior, ele olha o coração, ele conhece o desejo do coração, ele conhece a sinceridade do coração. Então, quando você entrega o seu caminho, essa confiança que tem que ter é ser sincera, é ser real, é ser plena, é uma entrega plena para Ele. É como aquele louvor que nós costumamos, quando adoramos ao Senhor, que nós temos que derramar tudo no altar, que quando nós derramamos tudo no altar, tem operação de Deus na nossa vida. Somente quando entrega tudo, se você entregar tudo, aí há verdadeiramente a operação de Deus para o que você precisa. E no versículo 25 desse mesmo número, nesse mesmo salmo, no versículo 25, ele vai dizer que o salmista: fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência
a mendigar o pão. Olha o cuidado de Deus. Então o salmista ele vai dizer que ele já, durante toda a sua trajetória de vida, ele tinha uma experiência com Deus, em que em momento nenhum ele viu Deus falhar. Aquele que tem intimidade com Deus, aquele que anda com Deus, aquele que entrega o seu caminho a Deus, ele passará o tempo, anos, mas ele vai ver em todos dias, meses, anos, o operar de Deus, a providência de Deus, o milagre de Deus. E o salmista aqui ele vai dizer isso, que passou-se uma fase da sua vida, de jovem até a fase mais experiente. Ele vai dizer, eu já fui moço, e agora sou velho. Então ele já está com a idade avançada. Idade avançada. Mas em momento nenhum, ele tinha visto Deus desamparar o justo. E muito menos deixar passar por necessidade o pão, né, a sua descendência. Sabe o que ele quer dizer isso? Sabe o que essa palavra quer dizer nessa noite para você? Louvado seja Deus, oh glória, glória a Deus. Que Deus, quando você tem intimidade com Ele, quando você lança as suas ansiedades sobre Ele, Ele cuida de você, mas Ele cuida dos seus também. Ei, Deus está cuidando daquele que talvez você esteja preocupado, que nesse momento tão caótico que nós estamos vivendo, que há um distanciamento obrigatório, e que você não está tendo condições de visitar ou ser visitado, mas saiba que através da tua oração, através do teu pedido, o Senhor está visitando, o Senhor está cuidando, o Senhor está entrando com providência, o Senhor está curando, porque Ele é um Deus de perto, Ele é um Deus de longe, e nesta noite Ele está cuidando dos seus também. Tome posse desta palavra nessa noite, porque assim como o salmista, na sua fase, na sua experiência de vida, ele pôde presenciar a mão de Deus, forte e poderosa, em todo o tempo, fazer milagre. E o Senhor, Ele tem cuidado dos seus. Assim como Ele cuida de você, Ele tem cuidado dos seus. Os seus ouvidos não estão abrasados para que não possa ouvir a sua oração. Seus braços não estão encolhidos para que não possa salvar. Clama a mim, responder-te-ei coisas ocultas, grandes, que não conheces. Eu quando vinha nessa noite, me veio a lembrança, o Espírito Santo me trouxe a lembrança, a minha experiência com Deus. A minha experiência com Deus. Às vezes queremos debater, queremos questionar, queremos polemizar qual a melhor maneira de orar, qual a melhor maneira de falar com Deus. Mas oração, eu quero te dizer que oração é falar com Deus. E Ele não está preocupado se você vai falar de forma eloquente, muito bonito, mas Ele somente quer que você, na sua simplicidade, suas palavras singelas, mas que seja pura, verdadeira. Não interessa de onde você esteja falando, do quarto, da cozinha, do banheiro, num transporte coletivo, mas Ele só quer que você abra a tua boca e fale com Ele. E eu lembro que eu estava passando um momento difícil num local de trabalho, e eu estava já não tendo mais paciência, não tendo mais aguentando, estava quase já tomando uma atitude por conta própria. E eu era o chamado, acredito em Deus, né? Mas eu não era aqueles que estavam em nenhuma igreja. Tinha uma fé, tinha uma crença, mas não ia para a igreja. Mas aí um dia, dentro da minha necessidade, dentro
do aperto, dentro da prova que eu estava passando. Aí eu, do banheiro, debaixo do chuveiro. Então eu quero te dizer que mesmo debaixo do chuveiro, Deus ouve a tua oração, desde que seja de coração para coração, do seu coração para o coração de Deus. E aí eu comecei falando, como se eu estivesse falando com uma pessoa comum. Ah, meu Deus, queria tanto chegar naquele lugar e ver que aquela pessoa não agisse assim, não fizesse aquilo, e que eu pudesse começar meu trabalho e terminar na forma mais tranquila possível, que houvesse só paz. E eu fui trabalhar e fiz meu turno de trabalho. Eu trabalhava à tarde e era até em Arthur Alvim, no metrô Arthur Alvim. E eu sei que quando eu saí meia-noite, aí o Espírito Santo me fez lembrar da oração, da conversinha, do bate-papo que eu tive com Deus. E exatamente da maneira que eu tinha falado com o Senhor, o que eu tinha pedido ao Senhor, Ele tinha realizado. Ele tinha cuidado de mim. Ele não deixou que nada viesse roubar a minha paz. Ele não deixou que nada viesse perturbar o meu dia de trabalho. Ele não deixou que nada viesse fazer com que eu ficasse irado, bravo, ou viesse fazer qualquer besteira. Foi simplesmente com uma conversa, um bate-papo com o Senhor. Eu não sei porque o Espírito Santo conduziu a levar esse testemunho, mas em tudo há um propósito de Deus. E talvez você que nessa noite nos ouve, você talvez fique achando que para falar que você não é merecedor, que você talvez diante dos seus erros, diante dos seus pecados, diante de tantas coisas erradas que você comete, a sua maneira, e que Deus não vai dar ouvido para você, que jamais Deus tem tantas coisas para se preocupar nesse planeta que está passando por momentos difíceis. Mas eu quero te dizer que os olhos do Senhor é como chamas de fogo, que Ele contempla cada morador da terra, e Ele contempla exatamente aonde você está, não importa o local onde você está, se é 2 cômodos, 1 cômodo, um casarão, uma mansão, mas nessa noite o Senhor contempla a tua vida, e Ele ouve a tua oração, e Ele está interessado em cuidar de você, e dar um jeito e resolver essa sua causa. Por isso, não se importe com eloquência, não se importe em ser formal, mas simplesmente se importe nessa noite e falar: Senhor, aquela mensagem me fez entender que o Senhor me ouve do jeito que eu sou. E certamente você vai ver a mão de Deus operar. E assim, quando eu voltei para minha casa, eu voltei feliz. Eu voltei feliz demais, porque eu falei: nossa, como Deus, Ele ouve as nossas palavras. Como Ele cuidou de mim nos mínimos detalhes. E aí eu tomei uma decisão. Aí eu vi que aquele era o caminho. Que Ele era o caminho, Ele era a verdade e Ele era a vida. E o Senhor, Ele quer revelar para você que Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Somente Ele pode cuidar de você. Somente Ele tem os cuidados necessários que você precisa para a tua vida. Somente Ele. O salmista vai dizer: uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas eu farei menção do meu Deus. A quem você tem confiado? A quem você tem colocado a tua confiança? Mas nessa noite eu convido para que você coloque, a partir de hoje, diante dessa situação, diante do momento que você está atravessando, coloque a tua confiança somente em Deus. Lance sobre Ele as suas ansiedades, e certamente Ele cuidará de vós, e você verá que não só a vós, mas se estenderá a toda a sua descendência. Porque fiel é o que prometeu. E Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê
não pereça, mas tenha vida eterna. E se você crê nessa noite, nesta palavra, se nessa noite você crê que se você lançar suas ansiedades sobre as suas mãos, Ele cuidará de vós. E assim como o salmista, você passará toda a sua vida e verá que Ele não vai desamparar ao justo e cuidará de toda a sua descendência. Mateus capítulo 6. Glorificado, exaltado seja o nome do Senhor. Mateus capítulo 6, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, no capítulo 6, no versículo 25, versículo 25. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que mantimento, e o corpo mais do que vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, porque andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Olha aí a lição de Jesus. Olha aí Jesus falando ali no Sermão da Montanha. Estava toda aquela multidão para ouvir o Mestre, ouvir os ensinamentos do Mestre. E Ele fala para aquelas pessoas que estavam ali juntas, pessoas de vários lugares, de diversas localidades, viajaram para poder ouvir o ensinamento. E aqui nesse Sermão da Montanha, ele vai falar da importância, do cuidado que ele tem. Às vezes as pessoas ficam preocupadas com o que vai comer, com o que vai vestir, o que vai beber. Estão preocupados com coisas materiais. Esquece que o fundamental, o principal é o espiritual. Se você se preocupar com o espiritual, se você saber que o seu relacionamento com Deus é algo próximo, certamente você pode ter certeza que Ele vai cuidar de todos os detalhes para a tua vida. Mas há, infelizmente, pessoas que estão com o coração somente cheio de preocupação com o dinheiro, com a bebida, com a comida, com a fartura da comida. Estão preocupados somente com a satisfação material, a carne, mas o principal, o espiritual, está vazia. Está vazia. Mas nessa noite eu te convido, encha os seus celeiros de bênçãos espirituais. Enche o seu celeiro de bênçãos espirituais. Porque aqui no versículo 33, ele vai dizer, o Senhor Jesus, ele vai completar esse ensinamento dizendo: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então ele vai ensinar que, se buscarmos o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, todas as coisas virão sobre a nossa vida. Ele não vai deixar faltar nada. Quando você olhar assim, e você
Quando você olhar assim e falar assim: Senhor, como que eu vou sair dessa? Senhor, como eu vou pagar essa conta? Senhor, como que eu vou, o que eu vou comer hoje? Senhor, como que eu vou resolver essa situação? O Senhor, certamente, quando você coloca essas ansiedades do que comer, do que beber, do que vestir, nas mãos dele, e confia nele, ele cuida de vós. Ele cuida de você. Aí certamente, você vai ver que ele manda o melhor para você. Eu quero também completar, né, em meio a essa palavra, um testemunho que eu ouvi. O irmão, ele estava desempregado e ele estava passando prova, estava passando fome, necessidade, faltando alimento dentro da casa dele. E ele começou a fazer uma campanha, ele começou a fazer uma campanha de oração, pegou um propósito, pegou um propósito de orar, de interceder, de buscar a Deus. Colocou a sua ansiedade, a sua necessidade de um emprego, de uma porta de emprego, para ele poder trabalhar, para poder produzir, para poder sustentar a sua família. E confiou no Senhor. O Senhor cuidou dele. O Senhor abriu uma porta de emprego para esse irmão num restaurante. Um irmão que não tinha nada na sua casa, não tinha nada, abria a geladeira, só tinha garrafa de água. Abria os armários, só açúcar. Mas o Senhor, Ele cuidou desse irmão, porque colocou as suas ansiedades sobre ele, colocou as ansiedades sobre ele, e o Senhor entrou com providência, abriu uma porta de emprego para esse irmão, num restaurante, onde ele acabou conquistando a confiança do gerente, e o gerente todo dia, no final da noite, falava: olha, tudo que tiver aí, se reparte entre vocês, e os demais se pode levar para casa. E todos os dias, não faltava o melhor alimento na casa daquele irmão. Tinha do melhor para ele comer junto com a família dele. É assim que Deus faz. É assim que Deus faz na minha vida e na tua vida. Louvado seja Deus. As horas já estão avançadas. Eu que estava até mesmo temeroso, quanto eu queria só uns 10 minutos. Mas, glória a Deus. Eu quero somente concluir com um texto que se encontra em Evangelho de João. Vamos obedecer, que se tem uma coisa que o nosso ministério, ele é bem criterioso e nós fazemos questão de obedecer, é o horário, né? É o horário. Então, temos por hábito, com o templo cheio, ou mesmo nessa situação que muitos irmãos estão acompanhando nos seus lares, vamos obedecer o horário das 20 horas. Então, Evangelho de Jesus Cristo segundo João, capítulo 16, no versículo 33, quero concluir, que você possa guardar, meditar nessa palavra, mastigar essa palavra durante a semana toda. Tendo vós dito isto, para que em mim tenhais paz. Então, quando você colocar suas ansiedades sobre o Senhor, Ele cuidará de vós e te dará paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. No mundo tereis aflições, mas tenha de bom ânimo, porque o Senhor é na tua vida. Há uma promessa na vida dos eleitos de Deus, e ela se cumprirá na sua vida. Amém? Que Deus te abençoe, Deus te guarde, e eu agradeço a rica oportunidade em nome de Jesus.